gente fala do Clínica da Alma, está aqui o pastor Rogério e também o pastor Guerra, que vai falar sobre um tema hoje que é muito interessante, um tema chamado compulsão. Eles vão explicar daqui a pouquinho e só quero então salientar aqui as formas de você participar. Twitter, @detudoumpouco.tv, a forma mais rápida. Você tem uma pergunta rápida, rasteira, ligeira para fazer? Twitter, pode mandar para cá, qualquer que seja a sua dúvida, um testemunho, um pedido de socorro, manda para cá. Você também pode ligar para a gente, o telefone para falar ao vivo 3253-3320 e um telefone que tem se tornado aqui o símbolo do Clínica da Alma, que é onde o pessoal tem participado com força mesmo, é o CAT, é o 3209-3301. Então você pode mandar suas perguntas através do CAT, lembrando que assim que você for atendido, você digita a opção 1, aí um computador vai falar com você, você deixa a sua mensagem e ela chega todinha aqui pra gente, escrita, todinha, foi bem mineiro, né? Ela chega aqui escrita pra gente, completa aqui, a gente lê e faz as perguntas então para o pastor Rogério e o pastor Guerra, que tem respondido com muito carinho e tudo isso baseado na pura palavra de Deus, que é o melhor do Clínica da Alma, que também, lembrando, não é um quadro do nosso programa apenas, é um ministério que deu origem a esse quadro aqui. Então o ministério já existe. Depois daqui o pastor Guerra e o pastor Rogério almoçam rapidinho, já vão lá atender o pessoal lá no Clínica da Alma, os endereços estão passando aqui embaixo. Então, você que às vezes não tem a sua pergunta respondida profundamente, porque a gente preserva alguns detalhes mesmo, tem coisas que tem que saber como é que dentro da raiz mesmo da seu coração. Então lá no Clínica da Alma você vai ter isso respondido. Os endereços, telefones e e-mails estão passando tudo aqui embaixo enquanto a gente conversa. E a primeira pergunta é exatamente o que é compulsão? Como poderíamos definir isso? Bem-vindos, viu, de novo, pastor Guerra e pastor Rogério. Sempre é um prazer poder estar aqui, né? Pastor Guerra, quer falar? Quer que eu fale? Prazer. Não, só dá colocar aqui, depois você completa. Okay. Só as características do comportamento compulsivo, né? O comportamento compulsivo se caracteriza por uma pressão interna que em determinadas situações faz com que a pessoa se sinta impelida, tomado por desejo muito forte de realizar uma ação que gera prazer, principalmente nos estágios iniciais, mas que depois provoca sentimento de culpa e mal-estar. Uau! Ou seja, a compulsão, então, ela pode levar a um suicídio? Pode, porque a compulsão ela começa com um ato compulsivo, ou seja, algo repetitivo, algo profundo, que leva à obsessão, não é? E aí já entra numa outra... Isso que eu ia até perguntar, a diferença... A diferença é essa, porque começa de uma forma compulsiva, justamente para saciar muitas vezes a ansiedade ou o desejo de realização, muitas vezes, e essa compulsão pode levar a uma obsessão. E aí são aqueles quadros que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, né? Então, assim, quando ela é algo compulsivo, é essa coisa muitas vezes desenfreada, mas o que está por detrás disso, não só as ações em si, mas as motivações das ações. A obsessão é algo, tipo, como se fosse da mente, e a compulsão é a ação em si? Não, a compulsão, na realidade, está alicerçada com a questão de saciar necessidades, muitas vezes de autoafirmação, muitas vezes está relacionado. A ansiedade, as pessoas ansiosas estão relacionadas nesse quadro. E aí sim, é esse processo que aparentemente começa com uma coisa muito involuntária ou normal, entre aspas, se torna algo extremamente desenfreado. E aí chega, nos casos mais graves, a obsessão. Né? Pastor, então as pessoas compulsivas, elas têm uma tendência ou talvez uma predisposição para usar drogas ilícitas ou bebida alcoólica, elas estão mais sujeitas a esses vícios, já que elas querem algo que gere esse prazer? Vamos dizer assim, a conceituação é a mesma, ou seja, é a mesma coisa que alguém que tem problema de abstinência com a droga, aquele que é compulsivo em compras, que é chamado shopaholic, Como é que chama? Shopaholic. Assim como aquele que é compensar, que aquele que tem a compulsão de trabalho, que é o workaholic, não é? O viciado em trabalho. Então, quem tem essa compulsão para compra é shopaholic. Não é? Então, ou seja, na realidade, não é a motivação de ter ou a necessidade de ter aquilo que está comprando, mas o prazer em comprar. Não é? Então, o prazer que gera uma ansiedade na compra e tem que comprar alguma coisa. Né? Se vai para um shopping, vai para uma coisa, tem que comprar alguma coisa. A compulsão pode ter várias coisas, né? Tem desde compulsivo na alimentação. Tem. Que é a compulsividade da alimentação. Né? Nós temos a questão, por exemplo, do trabalho, tem a questão da alimentação que você falou, tem a questão da pessoa que tem a compulsão, por exemplo, para
a forma do corpo, que é chamado de ter alguma coisa que eu não lembrei aqui agora, que é transtorno disforme corporal, uma coisa assim. Então, ou seja, a pessoa não aceita a sua imagem e está alicerçado com a questão desse culto à beleza, o culto de você ser sempre jovem. Né? Qual seria a raiz da compulsão, então? Tá, uma das coisas é a ansiedade. Isso. Essa é uma delas. Né? E agora existe uma pressão interna muito forte que está relacionado com a sua autoestima. Né? E o problema da autoestima. Tem aqueles que são viciados, por exemplo, na parte de exercícios físicos, né? Tem aquelas pessoas que têm um problema por exemplo, de arrancar o cabelo. Tem diversas áreas. Que é a tricotolomania. O tema está lançado, só reforçando, você já vai fazer uma pergunta aqui, mas só para lembrar você, o tema é esse, compulsão. Então você pode mandar as mensagens aqui, você manda para o clinicadalma@redesuper.com.br, Twitter, os telefones que estão passando aqui embaixo. Fica à vontade, só esclarecendo uma dúvida, você não precisa só mandar sobre compulsão. Você tem qualquer dificuldade, o Clínica da Alma, a gente vai falar daqui a pouco como tratar a compulsão, onde é a raiz da compulsão. Então, você pode mandar para cá perguntas de outro tipo também, que a gente vai fazer aqui com o pastor Rogério e o pastor Guerra, e se os temas depois forem relevantes, eles vão vir à tona. Por favor. Isso aí. Agora eu quero fazer uma pergunta, a gente até tem um pessoal de casa também, de casa não, né? De tudo um pouco foi às ruas, o pessoal mandou perguntas. Mas eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte, muitas pessoas podem estar pensando assim, será que eu sou compulsiva em determinada área da minha vida? O que então que determinaria se uma pessoa é compulsiva ou não? Porque às vezes ela tem um hábito que é rotineiro, todo dia ela tem aquele ritual, aquela mania que ela tem todo dia de manhã, ou aquele ritual que ela sempre segue. O que diferencia a compulsão do hábito normal, natural que uma pessoa possa ter? Ela não pode confundir com o perfeccionismo, né? Muitas vezes o perfeccionista, ele não é compulsivo, ele é perfeccionista, ele marca, ele tem aquele... E outras pessoas também têm os hábitos delas que são normais, que não são compulsivos. Às vezes são hábitos facilitadores, né? Então deixa ali para facilitar. Disciplina também. Isso. Porque pode ser também a baixa autoestima que a pessoa tem, e também na questão de questões negativas que a pessoa traz. Né? Eu estava até conversando com o pastor Rogério, que a gente estava vendo nessa área, e a questão da criança também. Por exemplo, pais separados, da criança presente demais. Sim. Então ela acaba chegando a ser compulsiva, porque ela costuma... Você pode induzir, então. Induzir, você pode induzir. Entendeu? E o compulsivo, ele é assim, minha esposa era compulsiva. Hoje, graças a Deus, ela melhorou. Mas um dia, ela estava nervosa e ela saiu, e eu estava em casa, sentado almoçando, eu vi assim um barulho, eu falei, o que é isso? Ela rodou e não achou nada, comprou um casal de periquito. O pastor comprou um casal de periquito, eu falei, que é isso? Só para comprar alguma coisa? Só para comprar. Não achei nada, comprei um casal de periquito. Então a pessoa procura alguma coisa. Né? Outra vez ela chegou com uma torneira de filtro. Ela falou, não achei nada, achei uma torneira de filtro, mas não está precisando. É a necessidade de comprar, entendeu? Então assim, né? Fui trabalhando, hoje ela melhorou bem. E tem perguntas aí que o pessoal fez para vocês. Tem pergunta que a gente vai trazer o pessoal que participou. Então vamos chamar a primeira pergunta do Povo Fala. Muitas pessoas têm compulsão por compras. Elas pensam que assim serão mais felizes ou talvez melhor aceitas na sociedade. Nós viemos às ruas de Belo Horizonte saber o que as pessoas pensam sobre isso. A senhora compraria uma bolsa que custa R$280? Depende. Depende de quê? Depende do gosto, se me agradar, eu compraria, sim, por que não? Eu acho perda de tempo, gastar R$280 uma bolsa. Compraria, se estivesse dentro das minhas possibilidades, sim. Qual que você acha que é o limite que uma pessoa pode gastar com roupas, acessórios, comprando? De acordo com o seu ganho. Eu acho que é de acordo com o seu ganho, nada passado do que você ganha. Você acha que tem gente que exagera? Tem sim. É muito difícil comprar roupa. Guardo meu dinheiro, né, pro meu futuro. Então você acha que assim, um gasto mais ou menos por roupa, acessório, quanto que você acha? Gasta muito. E por dia? Não, por mês. Por mês? Por dia deve gastar mais de R$500, por mês deve gastar muito dinheiro. Mas você é econômico? Eu sou bastante. Uns R$200. Porque tudo muito caro, então tem que gastar o menos possível, gastar o básico.
Você acha que tem gente que gasta mais do que ganha? Tem. Eu gasto muito dinheiro, ganho pouco e gasto muito. Mas com o que você gasta, por exemplo? Com roupa, com revistas, com tudo. Mas chega a ser uma compulsão? Não, é porque é necessidade mesmo. O que você acha do valor excessivo que muitas lojas de luxo cobram por aí? É ridículo, né? Porque nós consumidores temos que ter pelo menos um pouco de respeito e colocar um preço digno para todos nós podermos consumir igualmente, né? É desigual, na verdade acho desigual, na verdade é a palavra, é desigualdade. Você tem algum tipo de compulsão? Alguma coisa que você compra muito, roupa, sapato? Roupa. Por quê? Gosto de comprar roupa. Quando você compra, se sente culpada ou fica tranquila? Eu fico tranquilo. Mais feliz? Mais feliz. Essas foram as opiniões sobre compulsão e gasto de dinheiro. E aí, pastor, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? E aí, pastor, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? A gente pensa muito acerca disso aí. Eu achei engraçado e interessante, rapaziada, assim. Você conhece alguém que é compulsivo? Sim, compulsivo não, que gasta mais do que tem? Eu. Achei muito legal. Ele perguntou para ele, mas por que você compra? Porque é necessidade. Ou seja, às vezes a compulsão... Eu percebo que as pessoas, a gente estava até falando aqui fora do ar, a Carol falou, a pessoa deve sofrer muito. Eu imagino que sofra, porque ela vai achando subterfúgios para comprar, ou para adquirir, ou para comer, ou para fazer aquilo que ela necessita. Exato. Pastor, fala um pouco sobre o traço do coração, da alma de quem é compulsivo. Vamos pegar a questão da compulsividade em compras, já que é o que está aqui sendo falado. Na realidade, uma das questões que as pessoas compulsivas, a parte de compras, elas vivem, a realidade delas, elas vivem endividadas. Normalmente gastam muito além do que possuem. E muitas vezes está relacionado à aceitação, pessoas que investem dinheiro, por exemplo, em roupas de marca, de grifes, porque ela não quer se sentir rejeitada pelas pessoas e inferiorizada. Então ela entra na lei da compensação, ou seja, para eu ser aceito nesse ciclo de relacionamentos que eu tenho, eu preciso vestir como ou estar de acordo com essas pessoas. Então, na realidade, ela vai gastar muito além do que ela pode para isso. Agora, assim, as pessoas que são compulsivas no que diz respeito à compra, isso está relacionado à ansiedade. E essa ansiedade está só no prazer de comprar. Como, por exemplo, uma pessoa que nós atendemos, eu e o pastor Guerra, que não é a questão de compra, mas é na questão sexual. Era alguém que sentia prazer. Mesmo. Qual era o prazer dele? Não era o ato em si. O prazer estava em conquistar, que dentro da psicanálise é chamado isso de complexo de... complexo de Dom Juan, não é? Então, seja, não é síndrome de Dom Juan, mas é simplesmente conseguir conquistar a pessoa. Quanto mais difícil, melhor. Se pegar uma mulher mais difícil, para ele, isso vai ser o grande prazer da vida dele. Você falou, então, um caso concreto, compulsivo sexual. Sim. Histórias de esposas que acabam de relacionar sexualmente com seu marido e estão ali ao lado, ela acordar e o marido continuar masturbando. Exatamente. Logo após, várias vezes. Compulsão. Como trabalhar isso? É compulsão. Porque na realidade não deixa de ser um vício. Né? A compulsão é um vício. Então, ou seja, o vício em sexo. Então, uma vez nós trabalhamos com essa pessoa e pedimos assim, para nós fazermos uma das ministrações, seria romper esses vínculos que ele teve, os laços de alma que a gente chama. Não é? E assim, pedimos para que ele pensasse tudo, se lembrasse alguns nomes, ele pudesse citar, e isso depois nós rasgaríamos e colocaríamos fora, óbvio. Então ele trouxe uma folha de papel A4, eu acho que devia ter, sei lá quantos nomes, uns 50 nomes, que ele lembrava. Que ele já tinha tido relações sexuais. Agora, assim, olha, existe um universo que eu não lembro mais. Só isso aqui foi as que eu lembrei. Então, e aí a gente pôde perceber que, na realidade, o prazer dele estava o quê? Na conquista. Então, as mulheres mais difíceis de serem conquistadas, essas eram as que davam o maior prazer. Depois ele tinha relação sexual, descartava como qualquer outra coisa, porque o prazer dele não estava no ato em si, mas assim, em conquistar. O compulsor, então, ele é insaciável em qualquer área. Ele é insaciável em qualquer área. Se só sacia com aquilo consumado. Se não for resolvido isso, ministrado. Claro que dependendo dele entrando num processo de obsessão, aí precisa ser acompanhado com um psiquiatra, com medicamentos. Não é? E por quê? Porque isso está relacionado justamente com a questão da serotonina, e aí precisa ter uma medicação apropriada para isso.